Livros de ficção, livros de não ficção e um que com certeza entrou para os meus favoritos do ano. Oi gente, eu sou a Ione Simões e hoje eu vim contar para vocês as minhas 6 leituras do mês de março. Tenho passado por semanas aí bastante turbulentas, o que significa que em alguns momentos eu não consigo ler absolutamente nada e em outros momentos são os livros que me proporcionam um certo refúgio e eu acho que é importante a gente respeitar cada um deles. Então quando a gente não tá conseguindo ler, tá tudo bem. Quando a gente precisa ler um livro seguido do outro, devorar a leitura, tá tudo bem também. Como eu sempre falo, o mais importante é a gente aproveitar essas leituras e respeitar cada um dos nossos momentos. Bom, eu fiz leituras bem interessantes nesse último mês, inclusive parte delas vocês vão encontrar mais detalhes nas vídeo-resenhas que eu publiquei. Felizmente foi um mês também de bastantes publis, então leituras que autores e editora entraram em contato para que eu fizesse essas leituras e falasse delas por aqui. E apoiem nossas publis, né, gente? Afinal, é o que paga os nossos boletos e eu sou muito grata por isso. A primeira leitura que eu fiz no mês, então, foi O Homem que Odiava Música, do Osni Oliveira, que inclusive é um dos livros que tem vídeo resenha e que eu comento com mais detalhes tudo aquilo que eu absorvi desse livro. Ele vai se passar na época de faculdade, com o protagonista ingressando no mundo universitário e a gente acompanhando esses anos dele até a formação dele ali. Ele é um livro jovem, com uma leitura tranquila, muito fluida, muito ágil e que vai realmente abordar esses anos de transformação e de formação. A partir do momento que a gente entra numa universidade, a gente passa a ter contato com vivências de outras pessoas que são diferentes da nossa, pensamentos diferentes do nosso, aspectos culturais, políticos, sociais, que vão nos formando como pessoas. Eu achei esse livro muito interessante por isso. Ele vai funcionar como uma homenagem à arte, em especial à música. Inclusive tem uma música composta especialmente aqui para o livro e que o autor compartilha a cifra, então você pode tocar a música e ouvir a melodia, o que eu achei que foi uma sacada bem diferenciada aqui. Como eu mencionei, você vai encontrar também muitos debates políticos e sociais, principalmente através dos dois amigos do protagonista. E você vai ter essa história, então, também desse protagonista sendo tocado pelas pessoas com quem ele vai conviver, especialmente um vizinho dele que é bem ranzinza. Tem esse protagonista se apaixonando e vivendo esse momento, então, de descoberta do amor, do relacionamento e esse panorama geral da vida dele nesses anos de universitário. Como tudo na nossa vida são fases, que ainda assim o que a gente vive em cada fase a gente leva com a gente para o depois. Próximo livro, eu recomendo fortemente que, se vocês não viram a minha vídeo resenha, que assistam, porque eu com certeza não vou conseguir falar de tudo aquilo que ele me trouxe em breves minutos. E no caso, é O Mesa para Um, da Beth O'Leary, com tradução da Paula de Carvalho, lançamento da editora Intrínseca, e um dos livros que vai figurar nos meus favoritos do ano, sem dúvida alguma, porque o tanto que eu amei essa leitura não tá escrito. Ele é considerado o livro mais ambicioso da Beth O'Leary e ele comprova isso, porque a autora foi muito perspicaz, muito inteligente em como ela construiu o enredo, criando uma reviravolta enorme através de um livro que é engraçado, que é divertido, mas que você termina chorando. Personagens que são extremamente bem construídas. Ela vai contando pra gente quem são essas personagens nos detalhes. Você vai pegando um pouquinho de cada uma das informações sobre elas. Ele é um daqueles livros também em que as nossas primeiras impressões sobre as personagens vão pouco a pouco sendo transformadas e a gente vai vendo que as personagens e a história trazem muito mais do que aparentam num primeiro momento. E sobre o que esse livro fala? Muito resumidamente, nós temos 3 mulheres, a Siobhan, a Miranda e a Jane, que estão envolvidas com o mesmo cara, que é o Joseph Carter. Em um dia dos namorados, cada uma delas tem um encontro com ele num diferente momento do dia, café da manhã, almoço, jantar. Ele não aparece em nenhum dos 3 encontros e a gente fica se perguntando o que está acontecendo. Aquele livro que vai fazer você pensar 1 milhão de coisas
coisas ao longo da leitura, tanto sobre os sentimentos que ele te desperta, porque ele desperta muita coisa conflitante, como, por exemplo, você ficar com raiva desse cara porque você tá vendo que ele tá enganando as mulheres, que ele tá escondendo coisa delas, mas ao mesmo tempo você se afeiçoa a ele, você vê como é a relação dele com cada uma delas e não tem como não se encantar por ele. Então isso por si só já gera uma confusão enorme na gente. E a autora vai te levando por essa espiral de acontecimentos, de pensamentos, até que chega um momento em que tudo é explicado e você sente aquele grande impacto. É um livro muito gostoso de você ler, que você se diverte, que ele te fisga, porque ele vai gerando, né, esse bando de perguntas e sentimentos, então você quer entender o que está acontecendo e você não quer parar de fazer a leitura, que ao final ele ainda chega com força, com todas as mensagens e com toda a habilidade da Beth O'Leary em ter criado essa história. Então vou panfletar muito mesmo. Como eu mencionei no início do vídeo, eu fiz também leituras de não ficção esse mês. E uma dessas leituras foi Autismo, uma família atípica, da Paloma Santos, que é psicóloga e mãe de um garoto autista. E nesse livro ela procura teorizar o autismo, mas ao mesmo tempo fazer isso através de uma linguagem simples, acessível para todo mundo e principalmente muito acolhedora. Ela parte também da experiência pessoal dela. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque é um livro então que consegue ser muito agradável, muito simples de você ler, que traz uma gama enorme de informações e que são necessárias a todo mundo, porque permitem que a gente tenha um olhar além da nossa realidade, porque mesmo quem convive com o autismo, por ele estar dentro de um espectro, não significa que todas as pessoas que tenham autismo ou que convivem com pessoas autistas tenham a mesma experiência. Então é muito importante a gente ter essa visão de um tema que ainda tem muito tabu, tem muito preconceito, tem muito capacitismo envolvido. A Paloma vai explicar como o autismo não é uma doença, mas como ele está dentro de um espectro, como existem vários sinais que você pode utilizar para diagnosticar o autismo e que não necessariamente as crianças vão apresentar todos esses sinais, elas podem apresentar apenas alguns, como o autismo é diferente em meninos e em meninas. Os sinais mais clássicos que a gente conhece, em geral, são aqueles apresentados em meninos. Em meninas é muito mais difícil você diagnosticar, até porque muitas meninas acabam mascarando esses sinais por uma questão sociocultural, de como as meninas são ensinadas a se portar em sociedade. Enfim, é uma leitura que agrega bastante, que é também feita com uma linguagem muito tranquila, e é uma leitura que pode ser feita por qualquer pessoa. Outro livro de não ficção que eu li esse mês, que eu também recomendo para todo mundo, é O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que faz parte da coleção Feminismos Plurais e foi a leitura conjunta com os membros do canal esse mês. Ultimamente, acho que se tem propagado o racismo estrutural muito como um tipo de racismo ou até mesmo um racismo mais leve, né? Então você vê casos racistas acontecendo na mídia em que a pessoa que foi racista precisa se retratar e ela utiliza ali como justificativa, né, a fala: peço desculpas pelo meu comportamento, foi o meu racismo estrutural falando alto. E através desse livro você entende o que de fato é esse racismo estrutural, que não é isso que está sendo colocado como justificativa, atenuando o racismo que existe na nossa sociedade. E o Silvio Almeida, ele faz tudo isso também de uma forma muito didática. Ele é um livro que é curto, ele é tranquilo de você ler em questão de você compreender tudo que ele tá falando, mas que ele tem um conteúdo que é denso, né? Não é uma leitura para você fazer rapidamente, sem pensar a respeito. Ele vai trazer explicação como o racismo se desenvolveu historicamente, e isso remonta desde, né, o surgimento da modernidade, Revolução Francesa, o pensamento libertário, como isso levou a Europa a querer colonizar outros países, como tudo isso se articula para chegar na sociedade que a gente tem hoje e com o racismo estando parte em toda a nossa estrutura socioeconômica. Então não se trata de simplesmente um ato individual, um ato moral que se manifesta apenas através da discriminação e do preconceito que indivíduos praticam sozinhos. E enquanto a gente olhar para o racismo apenas com essa forma de devemos punir os indivíduos que praticam como se fosse uma manifestação individual, a gente não vai resolver muita coisa. E ele ressalta: sim, precisamos punir atitudes racistas, mas elas são apenas a pontinha ali do iceberg, elas são apenas um exemplo de um problema que é muito maior, muito mais enraizado na nossa sociedade, e que é o que explica a gente ter uma desigualdade socioeconômica tão grande envolvendo pessoas brancas e pessoas pretas. Principalmente demonstra todos os pactos que a branquitude faz parte para continuar mantendo essa estrutura, justamente porque as pessoas brancas são quem se beneficiam da existência do racismo.
racismo. Então, de novo, é uma leitura também muito pertinente, muito didática, que todos nós lemos porque é um problema que atinge a todos nós. Se nós não somos atingidos negativamente pelo problema, é porque a gente se beneficia dele. Nós, pessoas brancas, não podemos olhar para o racismo como um problema de pessoas negras e achar que a gente não tem nada a ver com aquilo. Nós somos o problema e é importante a gente estudar e a gente ouvir para entender qual é a dinâmica, onde a gente está posicionado, para a gente poder de fato começar a pensar em mudanças e até mesmo atitudes que a gente pode e deve tomar a nível individual. Eu tinha me proposto a ler um livro em fevereiro que eu queria que fosse estudo para o próximo livro que eu quero escrever e eu não consegui ler o livro, eu iniciei ele em março e tive que deixar de lado, mas no final do mês eu finalmente pude retomar a leitura. Foi o Para Sempre Alice, da Lisa Genova, tem tradução da Vera Ribeiro, ele foi adaptado há vários anos para o cinema, até hoje eu não vi o filme porque eu queria primeiro ler para depois assistir, e ele é o livro que vai contar a história da Alice, uma mulher aí com seus 50 anos, que é professora de Harvard, mãe de 3 filhos, extremamente inteligente, que é diagnosticada com Alzheimer de instalação precoce. E aí você vai vendo não só a progressão da doença se dando nela de forma física, psicológica e emocional, mas como ela também vai afetando as relações que ela tem. Ele é um livro que é narrado em terceira pessoa, mas que por conta, né, do discurso indireto livre, a gente consegue se sentir muito próximo da mente da Alice. Você tem muitas passagens que refletem o que a Alice está pensando, o que a Alice está sentindo. E o mais interessante disso é a gente vendo esses lapsos da memória dela, como que aos poucos você vai apresentando repetições de informações sem que ela se dê conta, ou mesmo como o vocabulário dela, principalmente mais ao final do livro, vai ficando mais reduzido, como ela vai tendo dificuldade de formular os pensamentos dela. E ele é um livro muito real, no sentido de como ele demonstra como afeta a pessoa, de como o doente é afetado por aquilo e de como é também uma doença difícil para quem está ao redor, como que as pessoas ao redor vão assimilando ou negando aquilo, tendo dificuldade em aceitar todas as consequências a partir desse diagnóstico. Eu convivo com Alzheimer na minha casa, então a minha avó tem Alzheimer já em estágio bastante avançado. Foram anos bem pesados, porque é sim uma condição muito difícil e acho que conviver com ela e ler esse livro corroborou isso também, demonstrou pra mim aquilo que eu mais tive convicção nisso tudo, porque a gente ouve falarem muito que o Alzheimer é uma doença pior pros familiares, pras pessoas que estão ao redor, porque o doente acaba esquecendo, então ele não tem noção daquilo e ele não sofre. Isso é mentira, porque pra chegar nesse estágio da pessoa já não ter consciência de nada, ela já sofreu demais, com toda a confusão, com não conseguir entender o que tá acontecendo ao respeito dela, e mesmo quando ela perde a consciência, continua sendo um momento de sofrimento. Como que você se sente ao estar no meio de pessoas e situações que você não reconhece, que você não consegue processar, que você não consegue entender? Então sim, é uma doença que é muito difícil para quem tá ao redor, mas é muito difícil pro paciente também. Então eu gostei muito do retrato do Alzheimer aqui. Foi uma leitura que ela não me emocionou tanto, e não sei se eu achei que a narrativa não foi tão emocional, foi uma narrativa talvez mais objetiva, ou se eu mesma me coloquei esse bloqueio emocional, porque eu sabia que era um tema muito próximo pra mim, mas de qualquer forma foi uma leitura que prendeu bastante, e como eu falei, eu achei muito significativo o retrato que ela faz aqui. E aí, por fim, eu resolvi voltar a uma autora que eu gosto muito, e que esse aqui era o único livro dela que eu ainda não tinha lido, mesmo que ele já tivesse sido publicado anos atrás. No caso, O Amor em Primeiro Lugar, da Emily Giffin, publicado pela editora Novo Conceito, e que tem tradução do Paulo Pousonoff Jr. Emily Giffin é uma autora famosa por retratar situações complexas, personagens que vão ter várias camadas e que você vê as personagens sendo muito humanas, errando, acertando, em que horas você concorda com uma, discorda da outra, mas que principalmente você entende todos os lados da questão. E aqui ela vai retratar a história de uma família que foi afetada pela morte precoce do filho mais velho, e você acompanha a história das irmãs mais nova dele, que são a Josie e a Meredith. Já se passaram 15 anos da morte do irmão delas, que é o Daniel, e elas são pessoas bem diferentes e que não se entendem muito bem, e com o passar do tempo elas foram ficando cada vez mais distantes. A relação das duas é aquela bem complicada, que basta elas estarem perto que elas começam a discutir e que elas discordam de muito da vida uma da outra. Ou seja, esse livro sim tinha tudo pra me agradar, porque eu gosto de livros que retratam situações familiares complexas, que a gente vai vendo, né, a evolução das personagens, delas entendendo coisas sobre si, processando os próprios traumas. Mas assim, embora eu goste da ideia do livro, eu não gostei muito
assim, da execução. Primeiro que eu achei as personagens um tanto quanto caricatas. Eu acho que a autora partiu para um retrato delas que não me agradou. Eu achei as personagens muito imaturas. Mesmo que eu entendesse o estado em que elas estavam, eu acabava não gostando de nenhuma das duas. E, em geral, o que eu gosto da Emily Giffin, ela fazia a gente gostar de personagens que são imperfeitas. E aqui não, eu só realmente antipatizei com elas. E assim, é um livro também que eu nem vou dizer que ele envelheceu mal, porque ele é de 2016 e eu acho que ele tem algumas visões aqui que são retrógradas até para 2016 e que pioram ainda com o tempo. Então tem falas que são racistas, como por exemplo, ela vai falar do gosto do melhor amigo dela para mulheres e que ele fala que ele gosta de mulheres exóticas e dá exemplo de duas mulheres asiáticas. Tem várias falas que são gordofóbicas. Ao mesmo tempo que eu entendo que essas visões todas fazem parte da construção dos personagens, porque eles vivem em um meio que é muito conservador, ainda assim tem falas que eu acho que não cabem bem, porque você vê que elas não são apenas parte deste olhar das personagens. É meio que uma visão que está expressa no livro, que aparece de diferentes personagens, mesmo daquelas que são vistas mais progressistas. E, de qualquer forma, é um livro que eu li com facilidade, porque a Emily Giffin tem uma narrativa que é envolvente, só que acabou sendo o livro dela que eu menos gostei, que eu menos tive afinidade. E vocês, me contem o que vocês leram no mês de março, das leituras que eu fiz, quais chamaram a atenção de vocês, ou mesmo se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam deles. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa sua curtida no vídeo, que é uma forma de ajudar e apoiar o meu trabalho também, então obrigada por isso. Para quem tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeos novos. E me acompanha também nas demais redes sociais. Por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.